Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo nós iremos falar sobre máscaras e validações de campos de formulários. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque nos próximos vídeos nós iremos ver como trabalhar com o Excel e o banco de dados Access. E como nós vamos ter que criar uma interface entre o nosso banco e a nossa aplicação, que vai ser o nosso formulário, o papel das validações é muito importante para manter a integridade dos nossos dados dentro do banco, ok? Então, basicamente, a gente cria um formulário para enviar os dados para o nosso banco e antes de enviar essas informações, a gente valida para ver se está tudo certinho, ou seja, se tudo foi preenchido corretamente antes das informações chegarem no nosso banco, ok? Bom, então a primeira validação que a gente vai fazer do nosso campo lá no nosso formulário vai ser de não permitir que o usuário deixe de preencher o campo. Ou seja, a gente vai verificar se esse campo está em branco e, portanto, a gente vai avisar o usuário que ele não deve ficar em branco, ok? Então essa é uma validação básica e clássica que a gente usa muito para não enviar conteúdo vazio lá para o nosso banco. Bom, a gente vai usar um formulário bastante simples, ou seja, ele vai ter apenas uma caixa de texto e um botão para a gente validar e agora a gente vai colocar a validação dentro desse botão, ok? Então, eu já criei meu formulário, já criei a minha caixa de texto, o meu botão chama CMD Validar, então eu vou dar um duplo clique aqui no nosso botão para a gente entrar na parte de programação, ok? E aqui a gente vai começar a escrever a nossa validação. Então, por se tratar de uma validação e de uma condição, a gente vai começar com o if. Então, if, a gente sabe que o nosso campo lá chama txt data, então a gente verifica se o nosso campo data for igual a vazio, ou seja, quer dizer que ele não foi preenchido. Então, o que a gente tem que fazer? Se o nosso campo não foi preenchido, a gente vai avisar o usuário que não está preenchido. Então, depois do nosso if txt campo é igual a vazio, então a gente vai avisar com uma mensagem msgbox. Então, depois do msgbox, que é a nossa mensagem na tela, a gente escreve a frase, entre aspas, o campo data não deve ficar em branco. Depois disso, a gente escolhe um ícone que vai aparecer lá na nossa mensagem. A gente vai escolher o critical e depois disso a gente coloca um título para a nossa mensagem, que geralmente eu coloco um atenção aqui para realmente chamar a atenção do usuário que ele fez alguma coisa errada, ok? Então, depois dessa mensagem, a gente vai fechar o nosso if por enquanto, a gente vai fazer mais coisa. Mas imagina que a gente só vai avisar o nosso usuário que tem alguma coisa errada e, portanto, a gente vai mostrar na tela essa mensagem. Então, a gente fecha o nosso if com endIf. Bom, então agora que a gente fechou o nosso if, só um detalhe aqui, eu usei o comando empty ao invés de abre aspas e fecha aspas, que é bastante comum, mas a gente pode usar, mas eu prefiro usar o empty, que quer dizer também vazio, ok? Então, a gente já pode executar o nosso formulário aqui e agora eu vou clicar aqui no nosso botão e ele vai avisar para a gente que o nosso campo está em branco, ou seja, está vazio. Então, se eu digitar alguma coisa no nosso campo, ele não vai dar nenhuma mensagem. Então, a primeira parte da nossa validação a gente já fez, ou seja, se o campo estiver em branco, ele vai avisar o usuário que não pode ficar em branco. Bom, depois que a gente avisa o nosso usuário que o campo está em branco, obviamente, ele continua aqui do jeito que está o nosso código aqui, depois que ele avisa, ele continua executando as demais linhas, ou seja, se aqui estiver outras ações, ou seja, depois de validado, ele vai continuar a nossa aplicação, então, o que a gente precisa fazer é não permitir que a coisa continue, ou seja, que quando o campo estiver em branco, a aplicação não continue. Porque, por exemplo, se eu executar agora, ele vai avisar que está em branco e vai continuar o nosso programa. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer interromper o nosso programa porque tem alguma coisa crítica que não pode
deixar continuar a nossa aplicação. Então, como a gente faz para cair fora da nossa aplicação, ou seja, finalizar a nossa aplicação depois que a gente avisa que alguma coisa está errada? A gente usa o comando aqui para que a gente interrompa o nosso processamento aqui. Então, o que a gente faz? Usa o comando chamado exit sub, que a gente já viu em outros vídeos, mas ele quer dizer basicamente caia fora da rotina, ou seja, interrompa a rotina neste ponto, ok? Então, o que vai acontecer agora é que se a gente avisar o usuário, depois que a gente avisa, a gente dá um ok e ele não vai continuar a nossa aplicação. Portanto, se o nosso campo estiver preenchido e a gente validar aqui, ele vai continuar normalmente. Bom, então mais uma coisa que é comum a gente colocar nas validações é que quando a gente clica aqui no botão e ele dá uma mensagem na tela, quando a gente dá um ok nessa mensagem, o foco, ou seja, o ponteiro ali da onde a gente estava digitando, fica no nosso botão. Então, o que a gente faz geralmente? A gente avisa que tal campo não está preenchido e coloca o prompt, ou seja, esse cursor que a gente vê piscar lá no campo onde a coisa está errada. Então, quer dizer, a gente vai lá e leva o ponteiro para lá. Esse tipo de coisa é chamada de focos, né? A gente coloca o foco ali no nosso campo. Então, a gente usa o nome do campo primeiro, txt data, ponto, a nossa propriedade chamada setFocus, né? Então, quando a gente faz isso, agora a gente vai executar aqui para ver. Então, eu clico aqui, ele manda a mensagem para a gente e o foco não fica mais no botão, fica lá no nosso campo. Então, se fosse um formulário com bastante campos, o que ia acontecer? A gente ia fazer com que o usuário fosse digitar novamente, diretamente naquele campo que está em branco. Ok? Então, isso a gente usa bastante nas validações também. Então, a validação de campo, para não permitir que o campo fique vazio, é basicamente essa aqui. Então, a gente pode copiar e colar essa validação aqui para todos os campos, ou seja, a gente não vai permitir que o nosso programa continue rodando se alguma coisa acontecer de errado, ou seja, se algum campo estiver em branco. Tá? Então, essa é a nossa validação base. Bom, então, fora essa validação de campo em branco, para os campos de data, a gente pode usar também um comando que verifica se aquilo que foi digitado é realmente uma data. Então, a gente pode começar com if e com um comando chamado isDate, que vai verificar se aquele campo realmente pode ser uma data válida. Então, a gente faz if isDate, txt, né, o nome do campo, for true, ou seja, se for verdadeiro, né, no caso a gente vai verificar se é falso, ou seja, se é uma data inválida. Então, a gente faz igual false, então a gente pode aqui até copiar o que a gente já escreveu aqui no nosso if de cima aqui e colar aqui e só mudar, obviamente, a nossa mensagem box aqui, porque o campo já não está mais em branco, mas ele está com uma data inválida. Então, a gente muda a nossa mensagem dizendo que a data é inválida e o setFocus, ou seja, o foco vai lá para o nosso campo e ele cai fora da rotina para não continuar a nossa aplicação aqui. Então, desta forma, se a gente digitar alguma coisa aqui, ele vai passar pela primeira validação de vazio, ou seja, já não está vazio mais o campo, então ele vai passar pela primeira, mas ele vai parar na segunda validação que a gente colocou para verificar se aquilo que foi digitado é uma data ou não. Que nesse caso não é uma data porque a gente digitou alguns caracteres ali que não correspondem a uma data e, portanto, a mensagem vem na tela de que a data digitada é inválida. Então, notem que a estrutura das nossas validações é exatamente essa. A gente valida e se tiver alguma coisa errada, cai fora, valida novamente, se tiver outra coisa errada, cai fora e a gente não chega aqui na nossa validação, ou seja, se fosse um formulário aqui que enviasse dados para o banco nessa linha, ele não chegaria se tudo tivesse não ok, ou seja, se tivesse alguma coisa errada, ele não ia chegar nessa linha aqui, onde ele envia para o banco, ok? Bom, outra coisa que a gente faz, é bastante comum em questão de validação, é não permitir, por exemplo, que o usuário digite letras num campo que deveria ser digitado apenas números. Então, o que a gente vai fazer agora? No campo data, a gente não vai permitir
que o usuário digite letras. E para fazer isso, a gente vai usar um evento que existe dentro do campo onde a gente está validando, ou seja, dentro desse text box aqui, data, a gente clica 2 vezes nele, ele vai abrir um evento chamado change, que é o evento padrão, mas não vai ser esse que a gente vai usar o evento chamado keyPress. Então, a gente troca de evento aqui, clicando aqui nessa caixa de rolagem de eventos e seleciona o evento chamado keyPress, ou seja, o evento que permite que a gente consiga verificar, ou seja, checar qual foi a tecla pressionada pelo usuário. Então, esse evento keyPress, ele consegue fazer o que? A checagem do que foi pressionada antes da tecla, ou seja, antes daquele caractere digitado aparecer no nosso formulário. E basicamente o keyPress funciona da seguinte forma: ele usa uma tabela de caracteres, ou seja, quando a gente digita qualquer caractere no nosso teclado e esse caractere corresponde a um número, mesmo ele sendo um número, ele corresponde a um outro número. Então, para cada letra, ou seja, para cada caractere de letra que a gente digita, ele corresponde a uma tabela, que é chamada tabela ASCII2. Essa tabela a gente pode consultar na internet, então a gente consegue descobrir todos os números que correspondem a cada tecla digitada, ou seja, a cada caractere digitado na nossa aplicação. Por exemplo, aqui na nossa tabela, a gente pode ver que o caractere 0 corresponde ao número da tabela ASCII 48 e o caractere 1 corresponde ao 49. Então a gente percebe que até os 57 a gente tem os números, ou seja, os caracteres numéricos e a sua correspondência na nossa tabela ASCII. E para as letras, a mesma coisa acontece. Então, por exemplo, a letra A corresponde ao número 65, a letra A maiúscula. A letra A minúscula corresponde ao número 97. Então, para a gente saber todas as correspondências de numeração dos nossos caracteres, basta a gente colocar lá na nossa busca tabela ASCII2 e a gente vai conseguir todos os números. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com os números aqui. Então, para checar qual tecla foi digitada, qual número de tecla foi digitado, a gente poderia usar um if aqui. Mas a gente vai usar um comando chamado selectCase, porque ele facilita um pouco a nossa estrutura aqui. Porque a diferença entre o selectCase e o if é que a gente teria que fazer um if para cada tecla digitada, e já o selectCase a gente pode ler todas as teclas de uma vez só, ou seja, a gente pode ler uma faixa de validações de uma vez só. Essa é a diferença entre o selectCase e o if. Então, a gente começa com selectCase, a tecla pressionada, que é o comando keyASCII, com 2 i's ali, e depois disso a gente faz, caso seja, por exemplo, o número 48, ou seja, o número 48 corresponde ao número 0, lá na nossa tabela ASCII, então, se for o número 48, ou seja, caso seja o número 48, a gente vai colocar aqui uma mensagem na tela. Então, o que a gente fez foi escrever uma mensagem dizendo: você digitou o número 0, porque 48 corresponde na tabela ASCII o número 0, tá? Então, a gente só está fazendo um teste aqui com o nosso selectCase e com o nosso pressionamento de tecla. Depois disso, a gente fecha o nosso selectCase com endSelect, como se fosse o nosso endIf lá. E agora a gente já pode rodar para ver o teste do nosso selectCase. Então, eu digitei uma letra aqui, nada aconteceu. Digitei outra letra, nada aconteceu. Digitei o número 7, nada aconteceu. E agora eu vou digitar o número 0. Então, notem o seguinte: ele já avisou que a gente digitou o número 0 e lá no nosso formulário o número 0 não apareceu ainda. Então, a propriedade do keyPress acontece antes do número aparecer no nosso formulário. Isso é importante porque ele permite realmente que a gente não digite determinado caractere, ok? Bom, então, como eu disse, o selectCase a gente pode trabalhar com faixas e, nesse caso, de 0 a 9, a correspondência da numeração é de 48 a 57, então, caso seja 48 até 57, eu coloquei aqui um to, do 48 até o 57, então é ok pra gente.
Mas fora isso, não é para aparecer nada no nosso formulário, porque não é para permitir que nada diferente dos números seja digitado, ok? Então, a gente coloca uma outra condição aqui no nosso select case. Então, essa outra condição é o case else, ou seja, qualquer coisa além disso vai ser um pressionamento zero de tecla, ou seja, como o key ASCII, ou seja, a tabela ASCII começa no zero e zero é um caractere nulo, então a gente joga para a nossa aplicação um caractere nulo, ou seja, nenhum caractere aparece na nossa tela, ok? Então, se a gente ler aqui o nosso select case, ele fica select case, ou seja, selecione o pressionamento das teclas e caso seja entre 48 e 57, ok, não faça nada, permita, e qualquer outra coisa diferente disso vai ser o pressionamento zero, ou seja, caractere nulo, nada vai aparecer no nosso formulário. Agora, então, a gente vai executar e a gente vai tentar digitar uma tecla ali. Eu estou tentando digitar aqui no meu teclado, vocês não podem ver, mas eu estou tentando digitar qualquer coisa que não for número e ele não vai permitir. E quando eu digito o número, aí o nosso KeyPress permite a gente digitar, ok? Bom, e de máscara, eu vou passar uma máscara aqui bem rapidinha que a gente usa para data, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir um caractere, a barra ali, para separar os nossos dígitos entre mês e ano, ok? Então, se a gente observar uma data que a gente digita, a barra vai estar no terceiro dígito e no sexto dígito, né? Então, o que a gente vai fazer é isso. Bom, então eu coloquei essa máscara dentro do nosso KeyPress que a gente acabou de trabalhar. Então, notem o seguinte, eu vou ler o código bem rapidinho, porque é bem simples. Então, se o comprimento, a gente usou aqui o comando length, que é comprimento. Se o comprimento do nosso campo for 2, ou seja, se eu já digitei 2 caracteres, ou se o comprimento for 5, ou seja, se eu já digitei 5, então eu insiro uma barra naquilo que já foi digitado. Ou seja, txt data é igual ao que já está digitado, mais uma barra aqui que a gente insere entre aspas, ok? Então, com isso, eu vou digitar aqui a nossa data. Então, notem que ao passo que eu vou digitando a minha data, ele já vai colocando para a gente a nossa barra ali, sem que a gente digite essa barra. Dessa forma, então, a gente inseriu uma máscara na nossa digitação. Bom, e como todo projeto que a gente vê aqui no canal Macrofaz, eu deixo lá disponível no site macrofaz.com.br para poder baixar lá o que a gente viu nos vídeos. Eu vou deixar esse formulário aqui que está bem mais completo, porque tem várias validações aqui de texto, de número e tudo, e inclusive com máscara que a gente acabou de ver. Então, para quem quiser ver mais alguns exemplos e praticar um pouco, está disponível lá para poder baixar, ok? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre validações de campos de formulários. Então agora a gente já pode, por exemplo, trabalhar com um banco de dados, validando as informações antes de enviar, ok? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E também, se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo sobre todos os vídeos que a gente vai estar vendo aqui no nosso canal, ok? Mais uma vez, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.